Olá, esse vídeo é dedicado a uma leitura interpretativa da arte oracular da astrologia sobre a Lua sendo atravessada pelo signo de Aquário. E se você assiste a esse vídeo comigo até o final, eu espero conseguir te convencer de que a astrologia, ainda que diante das suas variadas vertentes, consiga trabalhar com aquilo que é da ordem do previsível e com aquilo que é da ordem psicologizante. Ela pode também encontrar esse lugar, que não é melhor nem pior, mas é um lugar, digamos, do meio, em que você recebe por uma via tanto ferramentas críticas sobre a sua cultura ou sobre qualquer cultura que seja, né, diante da qual você se apropria de certos conceitos, de certos hábitos, e numa segunda via de que formas são essas pelas quais você consegue tornar essas formas de conceituação práticas. Então esse não é um vídeo que tem permissões somente para quem nasceu com a lua em aquário, e tampouco esse é um vídeo para pessoas que estão interessadas então somente nesse movimento de previsão. Quando a lua entrar em aquário, eu talvez me interesse por isso. É mais um vídeo, como eu afirmei, sobre tipos, formas de leitura que eu, enquanto astrólogo, não gostaria de me determinar aqui nem lá nem cá, né? Apesar de parecer que a gente tem métodos mais frouxos, mas enfim, como alguém que quer encontrar esse lugar mais de crítica dos panoramas que são fornecidos para você enquanto atualidade dessa arte, ou seja, o que for que significa a astrologia. Então, quando a lua está atravessada pelo signo de Aquário, que pode ocorrer e vai ocorrer e continuará a ocorrer em todos nós, quando esse astro, digamos que é movente, acontecer sob a zona específica onde Aquário está determinando o seu conceito de ação no nosso mapa, a gente vai ter um tipo de acontecimento que é traduzido, de acordo com Felipe Leal, por favor, da seguinte forma: se a gente traduz a Lua na astrologia comumente de acordo com esse conceito chamado habitus, que é um conceito talvez aí tanto da sociologia, que é digamos uma matéria do século XIX, quanto da antropologia, que é uma matéria do século XX, a gente pode associar comumente também a Lua em Aquário às formas de antropologia, ou seja, leituras daquilo que diferentemente de mim, diferentemente da minha cultura, por exemplo, conseguem formar outras formas de validade daquilo que é humano, enfim, de validade daquilo que é lógico, cosmogônico, blá 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 blá. A não ser, vejam que interessante, essa é uma leitura mesmo particular da astrologia que eu gostaria assim de traduzir como diferente da tradicional, porque é a astrologia moderna, digamos, em diante, que vai considerar Urano talvez como um regente, perdão, um significador, né, do signo de Aquário. Quando Urano, né, é descoberto, e eu gostaria de defendê-lo, então, portanto, como regente do signo de Aquário, diferente da astrologia tradicional, que vai propor uma ideia de Saturno, Cronos, tempo. Quando Urano é descoberto, ali, mais ou menos em 1700, se não me engano, 1781, em março, é, é também publicada a primeira tese, digamos assim, a crítica da razão pura de Kant sobre, enfim, um primeiro estudo significativo sobre essa Aufklärung, ou seja, sobre essa época que a gente consegue determinar resquícios dela até hoje, em que o esclarecimento, em que a razão dos termos pelos quais aquilo que é da ordem do humano, aquilo que é da ordem do saber, aquilo que é da ordem do pensamento, consegue estabelecer para si enquanto entusiasmo de uma atividade que será, obviamente, revolucionária ao pensamento, ainda que ela tenha a sua prática. Então, isso é uma obra e é uma leitura de Michel Foucault, ali por 1980, 1983, se não me engano, mas a leitura, digamos, das formas de utopia, das formas de revolução, como formas primeiras ali, né, mais antecipadas do que, digamos, a sociologia ou a antropologia, enfim, em que a gente tem resultantes, digamos, nos aparatos de como lidar com aquilo que é humano. Michel Foucault acredita, eu concordaria enquanto análise e aplicação astrológica, de que trata-se mais de quem tem possibilidade de argumentar sobre aquilo que é esclarecido, sobre aquilo que tem razão, sobre aquilo que é pertinente, sobre aquilo que é saudável, sobre aquilo que é objeto de desejo, né? Então, a noção de hábitos enquanto uma circulação
de certas formas, né, de certos padrões que são sempre renovados, que são sempre múltiplos, perdão, é uma noção que a gente tem quando a Lua atravessa o signo de Aquário, né? A antropologia se lida como antropologia, né? Arte pela arte, ela pode ser lida como uma simples identificação daquilo que é diferente, mas se a gente aceita que o desejo de antropologia, por exemplo, é um desejo de que haja uma disciplina que gostaria de tratar das formas pelas quais a gente categoriza aquilo que é humano, aquilo que tem uma lógica humana, enfim, antropocêntrica, digamos, aí se trata de outra história, né? E aí a gente estaria remetendo aí, como gostaria de defender, as épocas da descoberta de Urano, em que anos depois, em confidências depois, confirmações de territórios, legitimações de territórios depois, a gente descobre na Revolução Francesa, depois da Revolução Americana, que a humanidade é capaz de insurgir-se a partir de questionamentos da ordem humana. Então, talvez a Lua em Aquário seja mais sobre uh, revolucionologia do que sobre antropologia e sociologia, né? Segundo aspecto, se a gente está falando de formas habituais, né? Enfim, formas que se tornam cognoscíveis, digamos, sem que a gente saiba muito bem qual a razão delas, ou tendo em consciência que o nosso mapeamento delas é sempre uma teoria do todo, né? Se a gente está falando da Lua como esse codificador da intimidade, não há habituação, digamos, ou seja, não há forma cognoscível, digamos, que seja determinável para esses períodos ou para pessoas que nascem, digamos, sob essa lua. Lógico que estamos fazendo uma análise aqui muito rápida, né? Ela não está considerando todos os aspectos e é isso que uma leitura astrológica profissional consegue fazer. A gente está tomando aqui o arquétipo como, né, síntese, né, como colisão do arquétipo. Então, se a gente fala da vida como segurança de uma profissão, como legibilidade de certas posições, se a gente fala da vida como configuração daquilo que é da moda, do humor, ou seja, toda a vida codificável como uma transposição, digamos, dessa vida, a gente está falando também de posicionamentos próximos entre o hábito, né, e o signo e a conceituação de aquário, porque a gente está falando de tudo aquilo que é habitualmente não determinável, né? Então toda essa centricidade que consegue tomar o seu lugar dentro dos regimentos, digamos, mais sólidos, né? Mais tradicionais, diz respeito à lua em aquário, não é nada por acaso, como um exemplo que eu pretenderia dar, já que Lacan tem essa lua em aquário, né? E a gente sabe que ele desenvolve uma teoria da psicanálise que absorve-se, digamos, se absorve dessa passividade que a gente comumente atribui à tradição e que consegue elevá-la a um outro estatuto, né? Então, terceiro aspecto, por exemplo, que eu gostaria de partilhar aqui com vocês dessa lua, né? Se a gente fala da lua como uma membrana, né? Como uma forma membranosa, ou seja, portanto, assimilável de tudo aquilo que compõe, né, espaços, ou seja, de tudo aquilo que a gente consegue se confrontar na forma de um lar, na forma de um hábitos, contra aquilo que é de ordem pública, a lua em aquário, não como ordem óbvio, mas ela vai participar do desejo, digamos, não por esses espaços em que eu reconheço a diferença pela diferença, em que eu simplesmente identifico aquilo como algo distinto de mim, mas onde essa diferença vai conseguir promover para si uma asserção, uma assertiva. Então, são espaços, digamos, onde a diferença ela consegue fazer uma teoria de si mesma, onde a diferença ela atinge essa palavra que eu acredito, perdão, que seja chave para esse tipo de posicionamento, que é a palavra da espontaneidade, ou seja, né, trata-se mais de ver onde a diferença é espontânea do que onde ela vai ser discutida, balizada, né? Esse é um estágio talvez da Lua antecipadamente em Libra. Então, o que é que eu quero dizer com isso, né? É comum que se atribua aos nativos, né, digamos, dessa lua, que mudanças de ordem alimentar, mudanças de aparência, mudanças de vestuário, mudanças de posicionamento político, assim como um tipo de humor que é muito baseado, né, nas formas de acidez, nas formas de criticar aquilo que é social, né, digamos assim. É muito comum que se diga que a lua em aquário ela vai adquirir
essas perspectivas, né? Tanto de graça, tanto de, enfim, de humor, quanto de adequações, né? Formas de adequação ou não, quando na verdade eu acho que ela se trata mais dessa espécie de teoria sobre a diferença, digamos, né? Que espaço é esse onde as pessoas podem se tornar passíveis de fala e não onde elas automaticamente são tomadas como iguais. Eu acho que tem algo de muito valioso para o nosso contemporâneo contido nessa lua, né? Quarta coisa, né? Quarto aspecto aqui que eu queria elencar, né, de acordo com essa lua, é que a ideia de uma vida como essa cronologia, da qual a gente sabe muito bem quais são os termos apropriativos, né? A gente vai nascer, a gente vai sucumbir mais ou menos a sucumbir e desenvolver, né? Mais ou menos certas atribuições e certas revoluções, né, insurgências diante daquilo que nos foi dado, e depois a gente vai entrar por uma terceira via no mundo público, que vai nos obrigar a aceitar certas coisas, certas posições subjetivas, certas posições de sexualidade, certas posições sobre a orbe aí dos casamentos ou não, certas posições sobre a orbe das profissões ou não, e depois, tendo delineado e gasto toda essa energia produtiva, obviamente, em escolhas, a gente vai definhar. E que sorte, né, a nossa, talvez, se a gente conseguir entregar e emprestar essas energias para outras pessoas na forma de heranças, né? Então, essa forma tradicional de ler a vida, ela não condiz com um posicionamento óbvio. É preciso olhar tudo no mapa, não se enganem. Essa é uma análise arquetípica para quebrar isso, mas enfim. Não é possível falar de uma cronologia legítima, legal, tradicionalizada, quando a gente tem um acontecimento, né, determinado como com esse título, né, Lua passando pelo signo de Aquário, precisamente porque a capacidade de assimilar isso que significa viver, estar vivo, produzir, ou seja, né, toda a narrativa de uma vida como produção, em que eu tenho certa autonomia, em que as minhas condições sociais conseguem promover certas balizas para mim, tudo isso uh, se torna uma atribulação da ordem da apropriação. Né? Então, a inteligência para sobrevoar isso, mas a sabedoria de que eu estou atravessado por isso talvez seja muito propícia desses posicionamentos. Por isso que, mais uma vez, não falemos de alienígenas, falemos de interessados, engajados em novas formas de vida dentro daquilo que é dado. Quinto elemento, se a gente aproxima o signo de Aquário a ideias de tecnocracia, a ideias, digamos, meio fordistas, de que a vida é quanto mais próxima do robô, quanto mais próxima do suplementar que a tecnologia tem de nos fazer tornar a vida mais veloz, tornar a vida mais agradável, tornar a vida, enfim, seja qual o paradigma de acessibilidade a gente conseguir vislumbrar como mais integrado, essa visão da vida como uma eficácia, essa visão da vida como um maquinário onde as coletividades são espontaneamente, né, tão espontaneamente assim agregadas. Isso tudo é uma ideia falsa. Ela pode funcionar, mas eu gostaria de considerá-la como uma ideia falsa, pejorativamente sim. Às vezes é preciso se absorver e se apropriar daquilo que é tradicional, uma ideia pejorativamente falsa, perdão, daquilo que geralmente traduz uma simbologia. Vejam, um outro sintoma, por exemplo, do nosso contemporâneo são as formas alternativas, perdão, de alimentação. E com isso eu não estou falando simplesmente do vegetarianismo, eu estou falando da recusa certos modos industriais de funcionar, da acessibilidade ou não, enfim, daquilo que é orgânico, de formas, né, alimentícias como formas de vida. Então, aquele que não come, aquele que come em excesso, aquele que está mais preocupado em tornar a comida pó. Tudo isso talvez seja um nível de revolução que nos torne mais próximos da natureza do que a gente percebe, do que a gente comumente vai atribuir ao signo de Aquário. Então, por que dizer que é um signo tão associado à tecnologia quando a gente está procurando, através dessas pessoas, signos, formas alienígenas, talvez sim nesse sentido de vida, se apropriar, perdão, daquilo que consegue fazer a gente evacuar, ter um certo nível de autodeterminação sobre essa hegemonia das coisas que sim são determinadas, mas que sim exigem uma certa independência, uma certa insurreição, né, da gente. Então, o autodomínio complexificado, perdão, é muito mais para mim o interesse do signo de Aquário do que essas formas
revolucionárias, alternativas, excêntricas, tão somente de dizer que a vida se afasta, né? Como se, e aí Michel Foucault mais uma vez, libertasse, garantisse modelos, sobrevivências da nossa liberdade e não fosse às vezes tão somente dizer-se liberto, né? E aí entramos na hegemonia de um outro padrão com que Aquário muito se encontraria, se depararia, que é o padrão da linguagem, né? Mas enfim, sexto aspecto, né? Sexto elemento que eu gostaria de trazer para finalizar, quando Aquário é sempre trazido, né? Como eu fiz essa distinção lá na frente, triangulação talvez na verdade, né? Entre antropologia, revolucionologia e sociologia, talvez, a gente está sempre pensando na iconografia mais exata dos signos, né? O que está lá é o que tem para mostrar, é o que tem para dizer. Não procurem filmes fora de filmes, não procurem textos fora de textos, a não ser que sejam casos excepcionais. E o que é que Aquário tem para nos dizer? São duas ondinhas, como você vai ver talvez aqui, né? Enfim, coloquem aí, joguem no Google em Aquário Simbologia, vocês vão ver uma ondinha acima de outra ondinha. Quando a gente fala dessa superior, a gente está falando da superioridade, do ideal, da vontade de insurreição que provoca um indivíduo a se ativar, a se programar, a se enquadrar em outros modelos de vida. Quando a gente fala nessa linha de baixo, a gente está falando da realidade, a gente está falando do dado material, a gente está falando daquilo que é óbvio, concreto à nossa frente. E Aquário é o signo exatamente como eu falei, da utopia que trabalha com essa tensão. Então, quando eu estou falando que a lua é o sentir, é o emitir, é a emoção, to move em inglês, não é só se mexer, é emocionar-se. Quando eu estou falando que esse conjunto de significados está sendo atravessado pelo signo do deveria ser, eu estou falando que um sentir deveria ser um sentir. O que é que eu quero dizer com isso? Lá no banquete, Platão dividiu amor pandemia, Afrodite pandemia, amor vulgar, amor mundano, amor carnal, amor sensível, amor partilhado, de amor urânia, amor enquanto ideia, amor enquanto ideal, amor enquanto satisfação que precisa ser resolvida para que nós vivamos um estado mundano de amor. O que é que eu quero dizer com isso? Que se, né, concordemos ou não, se desde lá atrás o amor é dividido entre prática e teoria, quando a lua é atravessada pelo signo de Aquário, a gente tem essa vivência de uma utopia que é capaz de fazer a frase virar ao contrário, né? E se ao invés de amor como ideal, a gente tivesse ideal como forma de amor? E aí você olha aí, qualquer jornal, qualquer noticiário, estão falando de era de Aquário, estão falando do quanto a conjunção Saturno-Júpiter vai ser capaz de promover revoluções tão próximas, né, tão propícias àquelas que a gente já teve ali, talvez nos anos 60, talvez na época das revoluções, enfim, de pensamento, que desembocaram, obviamente, nas revoluções industriais. Mas pense o que significa, primeiramente, o autodomínio. Pense quando a utopia ela precisa ser uma forma de vida antes dela se acusar como uma vida que vai exigir lá fora uma forma. Pessoas que têm a lua em aquário, né? Como eu já falei. Jacques Lacan, Jean-Paul Sartre, a princesa Diana, John Lennon, Woody Allen, Kate Bush, Vladimir Lenin. E por último, essa pessoa, né, que eu gostaria de deixar, também é nativa dessa lua, obviamente, como significante aí através da poesia, que é a Hilda Hilst, que tem uma lua inclusive muito bem colocada, né, e que eu queria traduzir aqui enquanto leitura crítica, né, como eu falei, ao invés de é isso, e ao invés de pode ser tudo, enquanto leitura astrológica, eu vou deixar para vocês então um poema da Hilda Hilst, dentro dessa seleção aqui da Companhia das Letras, de 1900, né, teoricamente, 1983, dentro de uma seção desse livro, né, que é a coletânea dela da Companhia das Letras de Poesia, chamada Cantares de Perdas, se não me engano, e Predileção. E acredito eu que esse é um bom tumulto para isso que significa sentir quando o sentir é atravessado pelo melhor sentir possível,
Não desconfiemos, a utopia ela pode ser o lugar ideal, mas ela pode ser também considerada como esse lugar onde o ideal de convivência ele é tão convivível que ele se torna o jardim. E a gente sabe que as mitologias do jardim estão muito próximas das nossas noções iniciáticas. Enquanto seres com divisões. Amor implica divisão. Eis um poema de Hilda Hilst, sem nome. Te penso, e já não és o pensado. És tu e mais alguém. No informe, nos guardados, alguém. E tu mesmo sem nome, imaginado. Te penso como quem quer pintar o pensamento, colorir os muros do passado, de umas ramas finas mergulhadas num luxo de tinturas. Te penso novo e vasto e velho, igual à fome que tenho das funduras. Decifrem tudo aquilo que significa sentir mais do que é permitido a vocês sentir. E por que não se inebriar disso que se chama e que está disponível a todos nós, Lua em Aquário. O botão sumiu.